Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, agora para falar sobre a radiação ou irradiação térmica, o terceiro mecanismo de transferência de calor. E qual que é a principal importância ou principal característica, né, desse nosso mecanismo? Esse mecanismo é um mecanismo que ele vai ocorrer exclusivamente, ou melhor, né, ele ocorre sem a necessidade, isso que é o mais legal dele, sem a necessidade de um suporte material. O que eu quero dizer? Enquanto que a condução e a convecção, elas precisam de um meio para realizar o transporte do calor, a radiação não precisa. Ela ocorre em meios materiais, mas ela não precisa, ela não necessita desse suporte. Então vamos lembrar, a condução, você tem o calor sendo transferido molécula a molécula, tá? Então uma molécula vai agitando a outra e transferindo o calor de um ponto a outro. Na convecção, você vai ter o aquecimento e a mudança de propriedade de uma certa região do fluido, e isso vai realizar o deslocamento dessa massa fluida, ou seja, então ocorre a transferência de calor e massa, e agora na radiação isso não vai acontecer. O calor ele é transmitido de um corpo para outro sem a necessidade deste meio. Então, sem ocorrer a transferência de massa. Então esse mecanismo ele se comporta de qual forma? Ele vai efetuar essa troca através de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas vão estar respectivamente relacionadas ao comprimento dessas ondas, que normalmente vai ali de 0,1 a 100 micrômetros, né, do espectro eletromagnético. Normalmente ali com essa predominância definida para os raios infravermelhos. Tá? Então nós temos aqui que a radiação térmica ela resulta da emissão e propagação dos fótons pela alteração nas camadas eletrônicas de átomos e moléculas. Ou seja, os fótons, né, os elétrons vão mudar a sua configuração definido ali pelo seu estado térmico, a sua temperatura, e isso vai gerar essa propagação, essa emissão. Como eu disse ali, cada corpo, né, ele tem uma emissão, então cada corpo também vai ter o seu grau de emissividade de calor. Tá? Então, logo, qualquer corpo com temperatura superior à temperatura zero absoluto, né, o zero Kelvin, emite uma energia radiante. Então, o corpo tem temperatura, ele vai estar emitindo energia. Então, nós temos aqui diversas situações, por exemplo, antenas, né, AM, você tem um comprimento de onda de 100 metros, a FM, a TV, comprimentos de ondas de 1 metro, radar, 1 centímetro de comprimento de onda, controle remoto já começa a entrar no espectro próximo ali do infravermelho, 0,01 né, centímetro até 1000 nanômetros. Tá? Você tem ali as lâmpadas trabalhando com os espectros visíveis, que são as cores que a gente consegue ver. O Sol, né, luz branca, já trabalhando com 10 nanômetros. O raio-x, os raios gamas. Então você tem ali com tamanhos de construção de prédios para essa frequência, né, para esse comprimento de onda, e também modelos atômicos, já considerando ali elementos radioativos. Como que a gente consegue perceber? Né? Como que foi percebido a emissão desse calor? Por um experimento simples a gente consegue verificar. É claro que hoje em dia dificilmente você encontra uma lâmpada incandescente, mas elas ainda existem. Então se eu pego, por exemplo, uma lâmpada incandescente e você coloca, né, liga ela, e colocar a sua mão embaixo, você vai sentir calor. Você vai ter a sensação de calor. Por quê? Esse filamento ele está dissipando energia elétrica na forma de calor.
e esse calor está sendo transmitido ou transferido. Tá? O que acaba acontecendo? Quando a gente trabalha com as questões dos mecanismos, você tem aqui em volta ar. E a gente sabe que o ar não é um bom condutor. Ele conduz? Sim, mas ele não é um bom condutor térmico. Então quer dizer que esse ar ele não vai estar conduzindo a maior parte desse calor através da condução. Vai ocorrer? Vai, mas muito pouco. Ele vai transferir esse calor na forma de convecção. Então você teria o seguinte: essa região ela vai ser aquecida e ela vai subir. Então você vai ter aqui ar quente. Enquanto que aqui em cima você teria ar frio, que ele vai descer. Então o processo de convecção vai estar muito pertinente sendo realizado ao lado dessa lâmpada. Você vai ter aqui o ar quente subindo e o ar frio descendo. Mas como eu disse, isso é feito para cima e não para baixo. A sua mão está colocada abaixo dessa lâmpada. E como que ela está sentindo o calor? Se o processo de convecção vai acontecer acima e o nosso ar não é um bom condutor térmico. Então deve ter uma outra forma desse calor estar saindo dessa superfície, dessa lâmpada, e migrando para a sua mão. E esse fluxo que está acontecendo aqui é exatamente o fluxo de calor por radiação. Então ela está irradiando ou radiando energia, né? Energia radiante desse corpo que também está sendo transferido. Então nessa situação a gente consegue perceber que existe fluxo convectivo, existe o fluxo o fluxo por condução, pequeno, mas ele existe, e vai também existir o fluxo por radiação. Ele vai irradiar esse calor aos seus arredores sem a necessidade de um meio. Perfeito? Então, quando o calor radiante de uma fonte térmica incide sobre a superfície de um corpo, isso aqui é muito importante a gente saber, o que vai acontecer com esse calor? Esse calor ele sempre vai ser, de forma geral, e daqui a pouco a gente vai falar por quê. Ele vai ser parcialmente absorvido. Então, o que seria parcialmente absorvido? Esse calor ele chega, ele vai entrar nessa superfície, essa superfície, as suas moléculas vão receber esse calor e vão aumentar o seu estado vibracional. Ela vai receber, ela vai absorver esse calor. Então, parte desse calor é absorvido por essa superfície, parte, ou seja, parcialmente ele vai ser refletido. O que seria a reflexão? Então o calor ele chegou, ele vai bater na superfície e ele vai voltar. Então ele vai ser refletido, não todo ele, mas parcialmente. E uma parcela dele vai ser transmitido. Então o corpo, ele que recebe calor, parte dele ele reflete, parte dele ele absorve e parte ele transmite. Então ele vai transferir esse calor para o outro lado, na transmissão. Então ele passou de uma fonte para outra. Então você tem que ter sempre isso em ciência. O calor radiante, parte dele vai ser sempre refletido, absorvido e transmitido. Sempre vai ter um pouquinho de cada. Então, totalizado. Então a gente poderia pensar que todo o calor radiante seria exatamente a soma. A gente poderia pensar que o calor radiante é igual ao calor refletido mais o calor absorvido mais o calor transmitido. A gente teria a soma desses três calores, ou forma de calor, para determinar ali a quantidade de calor radiante.
E esse processo, né, de transmissão, absorção, né, e reflexão, ele é o processo que gera o efeito estufa e que mantém a nossa Terra, né, o nosso planeta, com uma temperatura moderada e também garante ali a vida em nosso planeta. Então, pessoal, efeito estufa, eu sei que se tem muito aquela questão do efeito estufa, ele é ruim. Na verdade, o efeito estufa é um efeito natural. O problema que nós temos com o efeito de estufa é a sua ampliação. Tá? A Terra está retendo mais calor devido ao quê? Devido à poluição. E isso está aumentando a temperatura da Terra, fazendo com que ela não esteja mais moderada numa temperatura ideal. Tá? Então o que nós temos? Nossa fonte de calor, quem é? É o Sol. Gente, a nossa fonte de calor é o Sol. Ele emite calor. Esse calor não tem meio, então ele vem na forma de calor radiante, radiação. Essa radiação, ela vai passar pela atmosfera terrestre. Ao passar pela atmosfera, parte desse calor já é o que? Refletido pela atmosfera. Uma parte chega, parte desse calor vai ser absorvido pela Terra, pela água, pelas plantas, por tudo. Parte desse calor vai ser refletido. Então ele incidiu aqui na Terra, parte dele vai ser refletido. Parte desse calor, como eu disse, foi absorvido e parte é transmitido. Então ele vai ser retransmitido ali para a superfície. Ele vai receber, refletir, absorver e também transmitir. Aqui no caso a gente tem uma nuvem, né? Então esse calor que foi refletido aqui, por exemplo, aqui também, né, ele foi refletido, ele vem e incidiu sobre essa nuvem. Essa nuvem ela vai absorver calor, ela vai transmitir calor novamente, né, e parte ela vai refletir de volta para a Terra. Isso vai estar gerando efeito estufa. Então note que esse calor ele começa a ficar preso aqui. Então você vai mantendo a temperatura. Se ele chegasse e fosse embora, não seria útil. Né? Então ele é preso aqui por esse efeito estufa. Tá? Só para vocês terem uma noção, a Terra ela recebe em torno de... aqui infelizmente deu problema, mas é 1,79 vezes 10 a 19 joules de energia radiante, tá, do nosso Sol. Ela recebe esse total de energia, uma baita energia, 1,79 vezes 10 a 19, né, joules de energia. Porém, apenas 50% dessa energia chega à superfície. Então, 50% já é refletida pela própria atmosfera. Então, no momento em que a radiação solar encontra-se com a atmosfera terrestre, 25% dessa energia é refletida de volta ao espaço. E outros 25% são absorvidos pelos gases que compõem a atmosfera. E mais 5% são refletidos pela superfície terrestre. Então quer dizer que a Terra ela fica com parcela dessa energia. Né? Se ela pegasse toda essa energia, também aí teríamos problema. Tá? A temperatura aumentaria e não seria possível viver no nosso planeta devido à quantidade de calor que nós teríamos aqui. Então, o calor irradiado por um certo corpo está associado, isso aqui também é muito importante, né, ele está associado ao estado de agitação molecular, ou seja, à temperatura. Logo, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior o potencial de energia irradiada por ele. Então, a gente consegue, através, por exemplo, de uma máquina, né, uma câmera que capta ondas infravermelhas, né, o infravermelho, observar essa frequência. Né? Então, observar ali a radiação emitida por esse corpo. E conforme o espectro da cor
emitida, irradiada, isso indica para nós a temperatura. Por exemplo, nesta figura, nós temos aqui uma imagem térmica, então obtida por uma câmera sensível à radiação infravermelha, de uma certa residência. As cores amarela e vermelha indicam grande emissividade de calor, no caso, nas portas e nas janelas e na parede do andar superior da casa. Essa emissividade indica grande transferência de calor nesses locais, onde possivelmente o isolamento ele é deficiente, ou seja, não está bem isolado, então o calor está sendo trocado com uma certa facilidade. Tá? Pessoal, esse primeiro vídeo fica aqui, no próximo a gente vai falar sobre a lei de Stef-Boltzmann, que define como a gente pode determinar esse fluxo de calor por radiação. Então, até daqui a pouco. Fui!